Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 13 de maio. Processo que questiona a eleição indireta em Alagoas é retirado do plenário virtual do Supremo após pedido de vista do ministro Nunes Marques, que vai analisar o modelo de votação e buscar entendimento pacífico para casos futuros. Mas a decisão não impede a realização do pleito marcado para o próximo domingo. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministro Gilmar Mendes, do STF, determina que mutirões façam a revisão das prisões de pais de crianças menores de 12 anos ou com algum tipo de deficiência. Plenário do Supremo já tem maioria para declarar a inconstitucionalidade de produção de dossiê sobre servidores classificados como antifascistas. E ainda todas as informações sobre o último dia do teste público de segurança das urnas eletrônicas. O ministro Nunes Marques, do Supremo, pediu vista no processo que questiona a eleição indireta em Alagoas. Com isso, o julgamento foi suspenso. Vamos às informações ao vivo com a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o motivo da eleição indireta em Alagoas é que o ex-governador Renan Filho renunciou ao cargo para concorrer ao Senado nas eleições de outubro. O ex-vice-governador Luciano Barbosa já tinha deixado o cargo em 2020, quando foi eleito prefeito de Arapiraca. E o presidente da Assembleia Legislativa também vai ser candidato em outubro. O Partido Progressista entrou com uma ação aqui no Supremo questionando o edital de convocação de eleições indiretas lançado pela Assembleia Legislativa. Até agora, o placar do julgamento no STF está em 5-0 para manter a votação nos moldes do novo edital da Assembleia. A eleição indireta em Alagoas está marcada para o próximo domingo. Mas a suspensão do julgamento não impede a escolha do governador e do vice, porque está em vigor a liminar concedida pelo relator, ministro Gilmar Mendes. William. Obrigado, Viviane. O presidente Jair Bolsonaro, por meio da Advocacia Geral da União, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal com pedido para suspender as políticas de ICMS dos estados sobre o óleo diesel. O governo federal pede ao Supremo a suspensão de alguns pontos do convênio do ICMS número 16 deste ano, do CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, até o julgamento final do processo. Aponta riscos para a integridade das competências constitucionais, para o princípio do Pacto Federativo, legalidade tributária e para a uniformidade das alíquotas de tributação de combustíveis pelo ICMS. A lei aprovada em março pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República definiu a alíquota única do ICMS sobre o diesel. Antes dessa regra, a cobrança do imposto era feita por um percentual sobre o preço e cada estado tinha autonomia para determinar o próprio percentual. O governo questiona que ainda em março, os secretários estaduais de Fazenda se reuniram e fixaram o valor do imposto e concederam descontos. Porém, o valor cobrado ficou mais alto que o anterior, o que, segundo o governo, permite aos estados burlar a lei. Para a Advocacia Geral da União, a prática onera significativamente os contribuintes, que já foram impactados pela variação drástica do preço dos combustíveis na atual conjuntura. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, determinou que sejam feitos mutirões para rever prisões de pais de crianças menores de 12 anos ou com algum tipo de deficiência. Essas pessoas podem ter a prisão preventiva convertida em domiciliar, desde que cumpram determinadas condições previstas no Código de Processo Penal. Os mutirões carcerários devem ser conduzidos pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização Carcerária e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, órgão do Conselho Nacional de Justiça, que tem experiência na realização de práticas de enfrentamento às falhas e aos déficits estruturais do sistema penitenciário brasileiro. O objetivo é rever as prisões e as circunstâncias que levaram a pessoa a ser encarcerada e, dependendo da situação, trocar a prisão preventiva pela domiciliar, desde que cumpridos os requisitos do Código de Processo Penal.
O benefício pode ser concedido desde que o preso não tenha cometido crimes violentos com grave ameaça ou crime praticado contra essa mesma criança ou deficiente pelo qual é responsável. A decisão do ministro Gilmar Mendes atende a um habeas corpus coletivo e ainda precisa ser referendada pela segunda turma do STF, mas sem prejuízo dos efeitos imediatos. Para o ministro, nesses casos deve ser adotado um modelo judicial aberto ao diálogo, com a utilização de ferramentas processuais adequadas para o enfrentamento dos problemas de política judiciária que violam os direitos das pessoas presas e de seus dependentes. Gilmar Mendes determinou ainda uma nova audiência de monitoramento para tribunais previamente selecionados. Isso porque, em 2020, a segunda turma concedeu habeas corpus coletivo e determinou que tribunais de todo o país enviassem relatórios sobre os casos alcançados. Em sessão virtual, o plenário do Supremo formou maioria para declarar a inconstitucionalidade da produção e do compartilhamento de dossiê elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com informações sobre servidores classificados como antifascistas. A ação foi proposta pela Rede Sustentabilidade em 2020 para questionar a investigação sigilosa que teria sido aberta pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública contra um grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança e 3 professores universitários identificados como integrantes do movimento antifascismo. A iniciativa do partido foi motivada por notícia veiculada na imprensa, informando que a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública teria produzido o dossiê. Em agosto de 2020, o Supremo Tribunal Federal já havia suspendido a atuação do Ministério na produção ou compartilhamento dessas informações. O processo, então, foi para julgamento em sessão no plenário virtual, em que os ministros analisam o mérito. O ministro André Mendonça, do Supremo, se declarou suspeito porque era ministro da Justiça à época. A relatora da ação é a ministra Carmen Lúcia. No voto, ela destacou que o uso da máquina estatal para a colheita de informações de servidores com postura política contrária ao governo caracteriza desvio de finalidade e afronta aos direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento, de privacidade, reunião e associação. Nesse sentido, Carmen Lúcia julgou procedente o pedido para, confirmando a medida cautelar deferida, declarar inconstitucionais os atos de elaboração de dossiês sobre antifascistas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O plenário já formou maioria acompanhando a relatora. O prazo para encerrar o julgamento termina hoje à noite. E também no plenário virtual, os ministros do STF começaram a julgar os recursos que questionam decisões que barraram mandados de segurança contra o presidente da Câmara dos Deputados por não analisar pedidos de impeachment que tem como foco o presidente da República, Jair Bolsonaro. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. São 3 agravos regimentais contra decisões que indeferiram os mandados de segurança contra o presidente da Câmara, Arthur Lira. O primeiro caso, apresentado à Corte em julho do ano passado, aponta omissão na análise do pedido de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, recebido pela mesa diretora da Câmara dos Deputados há mais de um ano. Os outros 2 agravos pedem que o julgamento seja retirado do plenário virtual e transferido para o presencial. Para a relatora, não há razão para isso. O julgamento pode ser realizado no ambiente virtual, ao mesmo tempo em que é garantido ao advogado o direito de apresentar oralmente as razões que sustentam a tese. A relatora, ministra Carmen Lúcia, votou contra os agravos e ressaltou que o mandado de segurança alega omissão legislativa, para o qual a lei não impõe prazo relacionado à apreciação dos pedidos de impeachment apresentados à Câmara dos Deputados. Os ministros têm até o dia 20 deste mês, próxima sexta-feira, para lançar os votos no plenário virtual. A seguir, tudo sobre o último dia do teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação. Voltamos em instantes.
TV Justiça representa hoje uma das principais ferramentas de educação jurídica popular da sociedade brasileira. Algumas décadas atrás, a imensa maioria das pessoas não saberia citar o nome de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a sociedade civil acompanha os casos mais emblemáticos, como o das cotas raciais, entende o conteúdo das decisões e compreende a organização da magistratura. Nesse sentido, a TV Justiça aproxima o Poder Judiciário da população e contribui para o acesso à justiça e para a cidadania. Terminou hoje o exame de confirmação do teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação. Repórter Henrique Amaral traz mais informações para a gente, direto do TSE. Henrique, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Bom, a etapa de hoje foi a última do teste público de segurança que começou em 2021. Como que começou? Como que funcionou? Em novembro do ano passado, vários investigadores vieram aqui ao TSE e colocaram em prática os chamados planos de ataque, onde eles apontavam possíveis fragilidades no sistema eletrônico de votação. Depois disso, a Justiça Eleitoral trabalhou em melhorias nesses pontos indicados pelos investigadores e desde quarta-feira, os investigadores que fizeram algum achado voltaram aqui ao TSE para tentarem refazer os planos de ataque. O objetivo de tudo isso é fazer com que o sistema eletrônico de votação evolua a cada edição do TPS. E o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, esteve na Bahia e de lá falou sobre a evolução constante da urna eletrônica, que hoje completa 26 anos. Hoje, 13 de maio, as urnas eletrônicas completam 26 anos. Portanto, também é um dia de um aniversário que representa um passo adiante na realidade que o Brasil tinha. E tenho dito a todos os interlocutores com serenidade e tranquilidade: nós não descobrimos o Santo Grau e dormimos em berço esplêndido. As urnas eletrônicas foram aprimoradas, estão sendo aprimoradas. Há novas urnas eletrônicas que vieram para o Brasil, aliás, exatamente daqui, e isso significa que todo o procedimento é suscetível de aprimoramento, no tempo certo, na forma adequada, sem assodamento e com a devida tranquilidade. E o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, participou há pouco na Bahia do 24º Congresso Brasileiro de Magistrados. O Fachin reafirmou a importância da justiça eleitoral. O evento foi organizado pela Associação de Magistrados da Bahia, a AMAB. Durante o encontro, o ministro Edson Fachin reforçou o desejo por paz, segurança e ordem durante as eleições de outubro. Aos magistrados, ressaltou a harmonia entre o poder legislativo e o judiciário, com a Constituição brasileira em defesa das urnas eletrônicas. Fachin também falou dos esforços contínuos da Justiça Eleitoral no enfrentamento à desinformação. E no fim do discurso, disse que para a Justiça Eleitoral perder as funções, ele teria que ser retirado da presidência da Corte. O ministro finalizou a participação no evento, dizendo que é preciso ter diálogo, mas joelhos dobrados por submissão, jamais. PROCONs de todo o país foram orientados a abrir processos administrativos contra as empresas Apple e a Samsung por decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Isso porque as empresas passaram a vender celulares sem os carregadores de energia. A Secretaria Nacional do Consumidor, junto aos PROCONs, vai apurar o motivo da exclusão dos acessórios nas vendas e já pediu explicações às empresas. Por causa da retirada abrupta dos carregadores do pacote, o PROCON de São Paulo chegou a aplicar uma multa de mais de 10 milhões de reais contra a Apple. Já o PROCON de Fortaleza tomou a mesma decisão e multou as duas empresas em 26 milhões de reais. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, a retirada dos carregadores provocou ganhos às empresas. A Apple lucrou mais de 6 bilhões de dólares com a exclusão do acessório. Você já ouviu falar em trabalho escravo contemporâneo? Pois é, ele existe, mesmo depois de 120 anos da assinatura da Lei Áurea.
Assunto para o próximo bloco. Até já. A TV Justiça é um eficaz veículo de informação e fomento ao debate democrático, proporcionando à sociedade acesso simplificado ao poder judiciário, projetando, com isso, conhecimentos básicos ao cidadão, como direitos do consumidor, algo cotidiano, ou mesmo questões mais complexas voltadas à justiça social, como cotas em universidades e concurso público. É, portanto, um veículo de elevado valor social. O Superior Tribunal de Justiça determinou que o tratamento psiquiátrico seja contabilizado no prazo máximo da medida socioeducativa de internação. O colegiado entendeu que, caso seja determinado tratamento psiquiátrico para adolescente submetido à medida socioeducativa de internação, ele deverá durar no máximo 3 anos com restrição de liberdade. A medida deve atender os requisitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse advogado explica que, apesar da lei privar a liberdade do internado, também assegura medidas socioeducativas que contribuem para o tratamento. A internação tem muito mais o caráter de tratamento, exatamente para entender que o infrator adolescente merece, de alguma maneira, receber um tratamento para que ele possa, a essa altura da sua vida que ele está formando a sua personalidade, para que ele possa naturalmente receber essas colaborações para que sua personalidade seja a mais ajustada possível para uma boa convivência com a sociedade, naturalmente para que ele entenda que o seu comportamento deve se restringir àquelas atividades que são entendidas como legais para a convivência na sociedade. A decisão do STJ veio após análise de um recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná. O TJ determinou a suspensão da contagem do prazo de internação de uma jovem encaminhada a tratamento médico de transtorno bipolar. A defesa da menor alegou que o prazo máximo de 3 anos para a internação deve permanecer o mesmo, independentemente do que ocorra durante a execução da medida. Alegou também que, após esse período, ela deve ser colocada em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida. Ainda segundo a defesa, a privação de liberdade e a obrigação de cumprir as determinações da medida socioeducativa permanecem durante o tratamento psiquiátrico. No STJ, o relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que, nesse caso, é preciso considerar o referencial hermenêutico humanizador previsto na Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O relator lembrou ainda que, mesmo para adultos, a Lei de Execuções Penais define pena máxima de 3 anos de internação em casos semelhantes. Entendimento que também é previsto pela súmula 527 do STJ. E não é possível impor regramento mais severo aos adolescentes. Assim, a 5ª turma do STJ seguiu o voto do relator para decidir que tratamento psiquiátrico para adolescente submetido à medida socioeducativa de internação não pode ultrapassar o prazo de 3 anos com privação de liberdade. Uma comitiva de magistrados estrangeiros visitou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para conhecer a metodologia das APACs, Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. O Estado é pioneiro na implantação das unidades humanizadas. Os representantes do Poder Judiciário do Paraguai, do Chile e da Costa Rica vieram conhecer as ações do Programa Novos Rumos de aprimoramento do sistema prisional do Tribunal de Justiça de Minas, com destaque para as APACs, as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. Eles foram recebidos pelos desembargadores e juízes que coordenam o programa. Essa comitiva, ela é patrocinada pela União Europeia através da Fundação Aves do Brasil, certo? E vieram ter mais conhecimento, porque nós já viemos trabalhando com eles há bastante tempo, há uns 4, 5 anos. E já houve implantações
incipientes tanto no Paraguai quanto no Chile. O modelo humanizado das prisões adotado em Minas Gerais se tornou referência mundial. O estado foi o que mais abraçou a metodologia criada pelo jornalista Mário Toboni. Hoje, são 46 APACs espalhadas por Minas que abrigam mais de 5.300 recuperandos. O índice de reincidência dos presos que passam pela PAC não chega a 15%, ao passo que do sistema comum beira os 70%. Na PAC feminina de BH, inaugurada recentemente, a reincidência é ainda menor, menos de 7%. A metodologia aplicada aqui é responsável pelas estatísticas animadoras. Agentes penitenciários são desnecessários. São as próprias recuperandas as responsáveis pela segurança. Elas não usam uniformes e são tratadas pelo próprio nome. Na PAC, elas têm garantia de assistência à saúde jurídica, espiritualidade, contato com as famílias, estudo e muito trabalho. Essas visitas só representam que, no mundo todo, há uma procura, uma busca por um sistema prisional menos cruel. Não é? Então, eles estão tentando encontrar isso em diversos lugares do mundo. E parece que aqui em Minas Gerais nós temos um solo fértil, mostrando que esse resultado é real. Não é? Nós temos pesquisas que falam sobre os bons números da reincidência, mostramos que o investimento público é muito inferior, mostramos também que é possível um sistema prisional sem deixar as marcas terríveis, não é? De qualquer tipo, chamaríamos até de violência. 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Há 120 anos, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea, mas até hoje vemos cenas do tempo da escravidão. Um ser humano sendo tratado como propriedade de outro nas relações de trabalho. É o que podemos chamar de trabalho escravo contemporâneo. Estas cenas não são da época da escravidão, mas do século XXI. Pessoas trabalhando em troca de comida e um canto para dormir, sem carteira assinada, em condições precárias de trabalho e de vida. De acordo com o Ministério do Trabalho, 1.937 trabalhadores foram resgatados em condições de trabalho semelhantes à escravidão, o maior número registrado desde 2013. Desse total, 80% se autodeclararam negros. A explicação, segundo os estudiosos, está no racismo estrutural. O racismo no Brasil é estrutural, ou seja, a nossa sociedade está estruturada também com base no racismo, né, com base na segregação racial. Não é só classe, mas a raça também estrutura a sociedade brasileira, gênero também estrutura a sociedade brasileira. Nos 134 anos da abolição da escravatura, leis foram criadas para tentar diminuir as distorções que impedem o acesso de pessoas negras e pobres à educação, ao mercado de trabalho. Um exemplo é o sistema de cotas raciais e sociais, que foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2012. As ações afirmativas são importantes para que a sociedade reconheça e combata a escravidão contemporânea. Quando a sociedade, através de seus diferentes entes, consegue emitir um sinal social de que aquela é uma atividade reprovável socialmente, aquela é uma atividade que não pode ser validada. Então, me parece que esse é o ponto fundamental para que nós possamos enfrentar e superar o racismo e a discriminação. Somente com políticas públicas para o desenvolvimento da população negra é que a gente vai conseguir sair desse quadro. E eu estou falando políticas continuadas, né? Não é só apenas políticas que se estabeleçam, mas que sejam políticas de Estado que possam contribuir para resolver essa situação. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento até você. Como o advogado Ivo Gico Júnior. Nos últimos 20 anos já participei de quase todo tipo de programa na TV Justiça. Defenda sua tese, entrevista, jornal, programa de debate. E eu confesso que várias vezes eu fui colocado em contato com outros especialistas ou temas interessantes que me fizeram refletir e me ajudaram na minha atividade profissional do dia a dia, tanto acadêmica quanto advocatícia. Então, eu considero a TV Justiça uma grande parceira
e eu tenho sempre a confiança de que se alguma coisa muito interessante vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, ou assistindo ou participando, eu vou aprender com a TV Justiça. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana.